Você tem se confessado? A confissão é um sacramento. A confissão significa um ato voluntário de redimir, de buscar o perdão dos nossos pecados perante o nosso Deus e de reconciliarmos com a nossa igreja. Confissão vem do latim confiteo, que significa dizer os nossos pecados, as nossas faltas, a nossa desobediência com Deus. É um ato voluntário. Nos primeiros tempos, na igreja primitiva, que ainda nós não tínhamos a Bíblia organizada, existia um compêndio que foi elaborado pelos cristãos dos primeiros tempos, chamado Didaquê. Didaquê era uma espécie de catecismo dos primeiros tempos. Foi elaborado entre os anos 60 e 90 do primeiro século. E a Didaquê dizia que quando nós pecássemos, quando nós desobedecêssemos a Deus, nós deveríamos fazer esta confissão pública perante a nossa comunidade. Vejam as grandes dificuldades e o desafio para que um cristão confessasse os seus pecados publicamente perante a comunidade, e a comunidade então ouvindo, e num ato de clemência, invocando o nome de Deus, perdoava o pecado dos cristãos. Os judeus divergiam dos cristãos naquele período inicial em relação a esta confissão, porque eles se baseavam no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, que diz: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Então, para eles, só Deus perdoaria pecados. Mas os cristãos já se baseavam em alguns textos bíblicos que nós vamos aqui colocar e já exercitavam os primeiros momentos, as primeiras experiências do sacramento da confissão, em que aquele que cometia pecado na comunidade, ele dizia, e a comunidade, em nome de Deus, perdoava os pecados, indicava uma penitência para aquele que tivesse pecado. Vamos fazer aqui agora uma lembrança do livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher. Quando Deus nos criou. Deus nos criou no estado de graça. E para isso, nós deveríamos, nesse estado de graça, permanecermos obedientes a Deus. Mas nós pecamos. Não é? Adão e Eva pecaram, desobedeceram a Deus. E aí já vem o primeiro problema. Desobedecendo a Deus, perdendo essa relação de confiança íntima com Deus, como era possível fazer uma reconciliação com Deus? Aí aparece exatamente a confissão. A possibilidade do pecador se reconciliar com Deus. A importância do sacramento da confissão. Até o século VI, entre os séculos VI e VII,
a confissão era pública, como já falei, seguindo a Didaquê. Nos séculos VI e VII, os monges da anglo-saxônica, eles começaram a ver as dificuldades que as pessoas tinham de se confessar publicamente. E instituíram naquela época, entre os séculos VI e VII, da era cristã, a confissão privada. No quarto concílio de Trento, aliás, no quarto concílio de Latrão, de 1215, o Papa Inocêncio III, né, ele oficializou a confissão privada e obrigando que cada cristão, pelo menos uma vez por ano, fizesse a confissão privada, tal como é hoje. Muito bem. Esta confissão passou, então, desde o século VI e VII. Esta confissão que foi oficializada pelo Concílio de Latrão em 1215 pelo Papa Inocêncio III, e até hoje nós temos o dever de nos confessar dos nossos pecados, né? Dos pecados mortais, que são aqueles, a desobediência a um dos 10 mandamentos. Quem desobedece os 10 mandamentos comete pecado mortal. E os demais pecados são chamados pecados veniais. São os pecados menores. São aqueles que nós, na nossa consciência, nós somos acusados de termos feito alguma coisa errada. E por isso nós temos o dever de nos confessarmos. Mas aí vem uma grande questão, que muitos ainda não entenderam. Por que que eu tenho que confessar os meus pecados para o sacerdote? Onde é que está o fundamento disto? E eu quero agora convidar os meus irmãos e minhas irmãs para nós fazermos a leitura do capítulo 20 do Evangelho de João, os versículos de 20 a 23, que é a aparição de Jesus aos 10 discípulos, ou seja, depois que Jesus foi morto e crucificado, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos, ele ainda passou 40 dias conosco. E numa de suas aparições, está narrado aqui no Evangelho de João, então Jesus lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Jesus já estava glorificado, já tinha ressuscitado dos mortos. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Depois destas palavras, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. E o versículo 23 do capítulo 20 do Evangelho de João diz assim: aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Aqueles a quem não perdoardes, não serão perdoados. Então Jesus delegou aos discípulos. Aqui está o fundamento, com a palavra do próprio Jesus, do sacramento da confissão. E eu vou aqui, neste momento, não é, abrir o Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele trata do sacramento, da confissão, da penitência, da reconciliação. O pecado, antes de tudo,
é ofensa a Deus, ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é atentado à comunhão contra a igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Então, este sacramento é fundamental na nossa vida de cristão. O Código de Direito Canônico, nos cânons de 959 a 997, tratam exatamente do sacramento da penitência. O cânon 959 diz: no sacramento da penitência, os fiéis que confessem os seus pecados ao ministro legítimo, estando arrependido de os terem cometido e tendo também o propósito de se emendarem, mediante a absolvição dada pelo mesmo ministro, alcançam de Deus o perdão dos pecados cometidos depois do batismo, ao mesmo tempo em que se reconciliam com a igreja que feriram ao pecar. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o sacramento da confissão, ou da reconciliação, ou da penitência, ele nos traz a graça do perdão dos nossos pecados e nos reconcilia com a igreja. E agora eu vou fazer a última pergunta. Como confessar do jeito correto? Então, o primeiro ponto é o exame de consciência. Eu tenho que verificar quais os pecados que eu tenho cometido. Então, eu vou elencar os pecados que eu cometi. Este é o primeiro ponto, o exame de consciência. Depois, o arrependimento. Eu estou arrependido desses pecados que eu cometi? Se eu estou arrependido, vem um outro requisito. Primeiro, o exame de consciência. Reconhecer os pecados que eu cometi. Segundo, eu estou arrependido de coração, interiormente, dos pecados que eu cometi. É o segundo requisito. O terceiro requisito é o compromisso de não pecar mais. Todas as vezes o Evangelho diz que Jesus encontrava um pecador e lhe disse: os teus pecados estão perdoados. Vai e não peques mais. Foi isso que ele disse para a mulher adúltera no Evangelho. Então, vais e não peques mais. Então, exame de consciência, a identificação no exame de consciência de todos os pecados, o arrependimento e o compromisso de não pecar mais. Então, feito esses três requisitos, então vamos ao padre. Chegando lá, Senhor Padre, estou aqui para pedir perdão dos pecados que eu cometi. E os pecados são tais, 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 tais. E então, devem ser descritos objetivamente. Precisa entrar em detalhes. Eu cometi adultério, eu falei mal do vizinho, eu cometi, eu menti, enfim, se alguém matou, eu matei, eu roubei, eu furtei, enfim. Eu desejei algo que eu não tinha o direito de desejar, enfim. Todos estes pecados devem ser ditos objetivamente ao sacerdote, porém, eu devo estar arrependido e com compromisso
de não continuar a pecar. Então, o padre vai, não é, me absolver dos pecados, nos absolver dos pecados, e vai nos impor uma penitência. A penitência é o resultado final. Então nós vamos ter aqui, não é, a existência do pecado, o perdão e a penitência. Então, a confissão é um ato de muita sinceridade. Você vai falar com o sacerdote como se estivesse falando com Deus, porque o sacerdote representa, no ato da confissão, o nosso Deus, né? Com toda a sinceridade, com toda a humildade, com toda a simplicidade. E após este relato dos seus pecados, o padre então vai absolvê-lo, pode até pedir que você faça uma oração com ele, e logo em seguida ele lhe impõe uma penitência, né, para que você cumpra essa penitência, e aí você está, meu irmão e meu irmão, habilitado para a comunhão. Então você pecou, já tinha se batizado. O sacramento da confissão são para os pecados após o batismo. Até o batismo, né, todos os pecados com o batismo estarão limpos. Depois do batismo, todos os pecados devem ser confessados, para que nós tenhamos o direito ao maior de todos os sacramentos, que é a Eucaristia. Eu já falei da Eucaristia também em um vídeo. Então, no nosso canal, nós temos um vídeo completo da confissão, do sacramento da confissão. Temos um vídeo completo do sacramento do batismo. Temos um vídeo completo, né, do sacramento da Eucaristia. Né? Por esses dias vou gravar um sobre a unção dos enfermos. Enfim, todo o nosso canal tem uma série de vídeos que tratam destes assuntos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós que somos cristãos católicos, nós precisamos exercitar, realizar o sacramento da confissão, porque é através dele que nós obtemos o perdão dos nossos pecados e nos reconciliamos com a nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Meu irmão e minha irmã, se de alguma forma esse vídeo foi útil para ti, compartilhe com outros irmãos e irmãs. Faça o seu comentário e se inscreva no nosso canal. Este é um canal em que nós devemos buscar sempre nós queremos contribuir para a catequese, para a evangelização dos cristãos. Amém.